E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Entre Traves e Textos aqui. João Pedro falando com vocês, né? Depois desse fim de semana, não consegui fazer vídeo, peço desculpas, mas estamos de volta aqui para falar de um assunto que eu acho que é bem importante a gente comentar, um assunto que tá bem quente desde o início da janela, e agora depois desse fim de semana tá mais quente ainda, que é o que o Rodrigo deve fazer nessa janela de transferências. Para onde que o Rodrigo vai? Né? Essa é a questão aí que vocês estão vendo, que eu quero dar minha opinião também sobre isso. Bom, antes de tudo, aquela coisa que eu já falei, né? Se inscrever, compartilhar, deixar o like e tal. Vambora. Bom, acho que pegar um pouco da trajetória do Rodrigo no Real Madrid nesses últimos anos é essencial, né? Desde que ele ganha a sua primeira Champions na temporada 2021-2022 contra o Liverpool, já foi muito importante nessa temporada. Ele não era um titular absoluto, ele revezava com vários jogadores do elenco, mas ele foi fundamental, principalmente naquele grande jogo contra o Manchester City, né? Que pra mim, eu acho que é o jogo mais histórico da carreira do Rodrigo, fazendo aqueles 2 gols, foi realmente fundamental e muito importante para a conquista do título, né? Ele entra muito bem contra o Paris Saint-Germain também, naquele mata-mata, aquele grande mata-mata, né? Onde o Real Madrid sofreu bastante. Ele também faz um gol fundamental contra o Chelsea, né? Com aquela linda assistência do Modric. O Rodrigo foi um jogador muito importante naquela temporada e depois acabou ganhando mais e mais espaço. Na temporada seguinte ele joga bem também, ele faz o trio de ataque com o Vinícius Júnior e com o Benzema. O time não vai tão bem assim, mas consegue ganhar títulos na Espanha, não vai tão bem na Champions League, né? Eu digo. E ele performa bem, consegue mais espaço. E depois, quando o Benzema sai, na temporada 23-24, o Rodrigo vira titular absoluto da equipe. Ele faz uma dupla de ataque com o Vinícius Júnior. E ele é parte de uma dupla de ataque que é campeã da Champions League, né? Ele é titular junto com o Vinícius Júnior, a dupla de ataque brasileira no ataque do Real Madrid. Muito legal, todo mundo viu. Foram campeões, né, da Champions League com o Carlo Ancelotti contra o Borussia Dortmund na temporada retrasada. Entretanto, a gente tem que analisar a última temporada, né? Que eu acho que foram onde as coisas mudaram. O Marcelo Beckler diz muito bem, né? Que o Real Madrid, ele tinha um time tão bom que talvez só poderia piorar melhorando. E foi, eu acho, na minha opinião, foi isso que aconteceu. Eu concordo muito com ele quando ele diz isso, porque com a chegada do Mbappé ficou difícil de balancear o ataque e o meio-campo e a defesa da equipe do Real Madrid, né? A gente viu ao longo da temporada o Carlo Ancelotti fazendo testes, tinha jogo que o Rodrigo não jogava, tinha jogo que ele jogava, né? O Bellingham fez até aquele post para você não esquecer o R, para você não esquecer o R do Rodrigo, né? E que aparentemente era um jogador fundamental na equipe, jogando naquele 4-3-3, com o Bellingham de 10, o Mbappé de 9, o Vini na esquerda e o Rodrigo na direita, né? E aí a gente já começa a ter um problema, né? Nessa temporada, na última temporada, o Rodrigo era sempre o primeiro dos 4 a sair, a ser substituído. E de vez em quando isso era justo, de vez em quando não. Eu acho que por nome, por talento, eu concordo que talvez ele seja o último dos 4. Mas se você for ver de futebol jogado no ano passado, tinha jogos que ele performava melhor que o Vinícius Júnior e tinha jogos que ele performava melhor que o Mbappé. Entretanto, e que o Bellingham também. Entretanto, ele era sempre o primeiro a ser substituído. O Rodrigo sempre foi, não o bode expiatório, eu quero dizer, mas sempre foi a primeira mudança do Carlo Ancelotti. Tanto que tinha jogos, né, que ele não era nem titular, onde foi testado uma dupla de ataque entre Vinícius e Mbappé, com o Bellingham jogando de 10, mas o Real Madrid, em geral, não funcionou, né? Não tô falando que o Real Madrid fez um ano terrível, não foi bem assim. Chegou na quarta da Champions, perdeu na final da Copa do Rei e perdeu a La Liga, né? Então, realmente, um ano sem títulos pro Real Madrid pode sim ser considerado um ano ruim e infelizmente, acho que o Rodrigo não conseguiu encontrar o seu espaço ano passado na equipe. Porque ele é um ótimo ponta-direita, ele é um ótimo ponta-esquerda, ele é um ótimo falso 9, ele é um ótimo 10. Ele consegue jogar em todas essas posições, né? Mas parece que ele tá sempre jogando na posição que sobrou. Ele nunca consegue ter um time meio, não montado pra ele, mas onde o time é formado para ele conseguir ajudar ofensivamente. Tanto que no ano passado, o Rodrigo, dos 3 jogadores de frente do ataque, era o jogador que mais ajudava defensivamente. E isso é claro porque é um pedido, porque na visão do Ancelotti, pelo menos é o que eu entendo, ele era o jogador que menos precisava ajudar na parte ofensiva, mesmo sendo um jogador de destaque, por isso que ele era titular, claro, né? Bom, ao longo desses anos também o Rodrigo foi ganhando destaque na seleção brasileira, por mais que eu acho que ele não performou bem na seleção brasileira ainda, eu acho que ele não conseguiu atingir o nível. E não tô falando da Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo foi a primeira Copa dele, ele era novo. Sim, ele perde o pênalti, mas também isso não é culpa dele. Isso é culpa de quem botou ele pra bater, né? Botar um cara na primeira Copa pra bater o primeiro pênalti da seleção, pra mim é doideira. O Tite seguiu, mas o Tite fez isso, né? Então a gente foi eliminado e não é culpa do Rodrigo, longe disso. Entretanto, nesse ciclo, o Rodrigo foi o camisa 10 da seleção brasileira várias vezes, tá? Eu acho que ele foi tratado e posto como o Neymar mesmo disse que era o camisa 10 depois que ele saísse. O Neymar quase não participou do ciclo, então o Rodrigo foi sendo o camisa 10 e ele não conseguiu entregar na seleção, pra mim, nada perto onde mostra que ele vai ser esse camisa 10 da seleção. Bom, esse aqui, o começo desse vídeo é um resumo, né, dos últimos anos da carreira do Rodrigo. Agora vamos falar o que tá acontecendo agora.
Agora, depois da saída do Carlo Ancelotti, chega o Xabi Alonso e começa uma relação bem peculiar com o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele tinha problemas, eu não sei do que, a gente não sabe se foi muito físicos, foram problemas de cabeça, se ele precisava de um tempo, mas o Rodrigo já termina a temporada com o Carlo Ancelotti sem jogar, né? Ele tem um El Clássico no final da temporada onde ele nem entra, o que ele não aquece, nem entra, né? O que é uma doideira, assim, porque o Real Madrid, com o resultado, conseguiria se manter vivo na competição. E além disso, também, com o Xabi Alonso, o Rodrigo quase não joga no Mundial. Os minutos que ele joga são uns poucos em jogos não decisivos, em jogos que já estavam resolvidos, então o Rodrigo não performa lá. E aí você pensa, pô, então se o Xabi Alonso não quer jogar com o Rodrigo, eu acho que ele vai pedir para sair, eu acho que ele vai querer sair, mas não foi o caso. Pelas informações que a gente tem, o Rodrigo não quis sair do Real Madrid, o Rodrigo que ia batalhar pelo espaço dele com o Carlo Ancelotti, com o Xabi Alonso. Aí começa o Campeonato Espanhol, que começou na semana passada, e teve o jogo do Real Madrid contra o Real Oviedo ontem. No primeiro jogo, o Rodrigo não entra, ele aquece 30 minutos, ele não entra, ele não joga e não faz parte do elenco do time titular, nem das substituições. Tem jogadores que entraram antes dele que são, na minha opinião, muito atrás dele, que é o Brahim, o Gonzalo Garcia, que é um garoto, e outros, além de outros jogadores, né, de outras posições. Entretanto, estranho, né? Estranho que o jogador da qualidade do Rodrigo não entrou nessa partida. E ontem, contra o Real Oviedo, acontece um movimento que eu acho que era um pouco de explosão do Rodrigo, que ele entra no jogo, que ele começa como titular na ponta esquerda, né? Que é onde ele, teoricamente, diz que prefere jogar, na ponta esquerda, disputando agora a posição com o Vinícius Júnior, né? Ele entra titular, faz um jogo ok no máximo, não faz um muito bom jogo, é substituído aos 60 perto ali dos 70 minutos pelo Xabi Alonso, coisa que acontecia sempre com o Ancelotti, ele sempre era sacado do jogo nessa faixa de tempo da partida, e ele dá um leve surto no banco de reservas, ele xinga, ele fica bem bravo, ele fala, pô, toda vez essa porra, toda vez isso, fica bem chateado, o que não é o indício claro de bom sinal, né, pra ninguém. E aí é onde eu vou chegar. Aparentemente, pelas informações que a gente tem, o Xabi Alonso vê mesmo o Rodrigo como ponta esquerda e ele vai disputar a posição com o Vinícius Júnior. Isso é um grande problema, porque o Vinícius Júnior, a gente pode ter a discussão de quem joga mais e tal, mas na minha opinião, mesmo que eu ache que o Vinícius Júnior joga mais, o Vinícius Júnior tá num nível de hierarquia no Real Madrid maior que o do Rodrigo. O Vinícius Júnior faz mais gols, dá mais assistências e é mais efetivo que o Rodrigo no Real Madrid, né? Além de ser um jogador mais importante, eu acho, para a história do clube mesmo, assim, é um jogador que tem mais moral e que provavelmente vai ficar vai ficar com sua vaga de titular, né? Eu não vejo o Vinícius Júnior sendo substituído. Agora, o Rodrigo, a gente tem que lembrar também, isso é um ano de Copa do Mundo. E sim, é o Carlo Ancelotti, sim, é um cara que conhece o Rodrigo, sim, o Rodrigo provavelmente vai ser convocado para a Copa do Mundo, mas o ataque da seleção brasileira é, sem dúvidas, a posição mais disputada da equipe. É a posição onde existe mais disputa e mais concorrência para ver quem vai ser chamado. E se você, Rodrigo, vai dar a oportunidade de ficar um ano inteiro flertando com o banco, jogando poucos jogos, quando entrar jogar poucos minutos, isso tem chances consideráveis de afetar na história do Rodrigo com a seleção brasileira, que, como eu dizia, já não vinha performando bem pela seleção, e pode calhar que o Rodrigo fique fora da Copa do Mundo. Isso, na minha opinião, se ele ficar no Real Madrid. Então, eu acho que, para onde vai o Rodrigo, o que o Rodrigo deve fazer? Eu acho que o Rodrigo deve sair do Real Madrid. Não é fácil, eu sei que não deve ser nada fácil sair do maior clube do mundo, sair de um clube que ele é torcedor, ele já disse várias vezes que ele é torcedor, um clube onde ele tem uma boa relação com o Florentino Pérez, pelo menos pelo que a gente sabe, pelo que a gente vê. O Florentino sempre falou muito bem do Rodrigo, sempre tratou ele com muito destaque, e eu acho que deve ser muito difícil chegar na porta do Florentino Pérez, bater lá e falar, Florentino, quero sair. Deve ser muito complicado. Mas eu acho que tá na hora do Rodrigo fazer isso. Por quê? Porque o Rodrigo tem muito mais futebol e já não tá mais na idade de ser um reserva de luxo, de ser um banco de luxo. Quando ele fez isso, como eu vinha dizendo, na temporada onde o Real Madrid ganha do Liverpool na Champions, né, 21-22, tudo bem. Ele ainda era um jovem meio em formação, tava disputando seu espaço, tinha o Benzema ali, o Vinícius Júnior também tava disputando seu espaço, o Vini conseguiu a posição, e depois o Rodrigo foi avançando. Eu não acho que o Rodrigo mais tem essa idade, e principalmente no ano de Copa do Mundo, tem que ter essa disposição de querer sair do banco de reservas. Eu não acho que o Rodrigo seja um jogador acomodado, mas eu acho que o Rodrigo é um jogador frio. E eu acho que nesse momento tem que ter um pouco de calor, assim, um pouco de emoção, e perceber que se ele ficar no banco de reservas, mesmo sendo o Real Madrid, tem chances grandes de afetar o resto da carreira dele, e entre outras coisas, né? Como, por exemplo, a vaga dele na Copa do Mundo. Agora a gente pode ver, por exemplo, que o Ancelotti, eu tô gravando isso aqui no dia da convocação, mas antes da convocação, eu não sei se ele foi convocado ou não, mas as notícias que a gente tem é que o Rodrigo não vai ser convocado por testes e tal. Cara, estranho também, vocês não acham estranho? Eu acho estranho, o cara já não tá jogando, teve a relação no final dele com o Ancelotti, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, terminou sem jogar, começou a temporada sem jogar com o Xabi Alonso, e agora já não vai ser convocado?
entendeu? Eu acho que isso pode ficar mais padrão se o Rodrigo não conseguir performar em campo e mostrar que ele tem que estar na seleção de qualquer jeito do maneira, entendeu? Então agora a gente vai para onde o Rodrigo tem que ir, na minha visão. Não existe nenhuma liga do mundo que tem times onde o Rodrigo pode ser contratado e pagar o salário dele, a não ser sem ser a Premier League. A gente tem o PSG também, mas o PSG tem vários pontos, já tem o Kvara e o Barcola que fazem a ponta esquerda, o Doué e o Dembélé também podem fazer a ponta esquerda, acho muito improvável, não tem porquê pro Rodrigo ir pra lá. Bom, mas agora, na Premier League, temos alguns clubes que eu acho que poderiam sim fazer um investimento pelo Rodrigo, e alguns clubes que o Rodrigo deveria olhar com carinho e deveria falar, nossa, eu acho que vale a pena vir pra cá, eu acho que seria de bom grado ir pra lá. Primeiro a gente tem que analisar aqui uma situação que é a do Savinho, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Savinho, a gente não sabe se o Savinho vai pro Tottenham ou se ele vai ficar no City. Eu acho que isso pode ser um diferencial pro Rodrigo, porque se o Savinho for pro Tottenham, a informação que a gente tem, né, do Fabrício Romano, é que o Rodrigo iria sim, ou, desculpa, não iria, mas que o City iria sim fazer uma proposta pelo Rodrigo. O Guardiola, que gosta muito do jogador, tá interessado no Rodrigo no brasileiro para substituir o outro brasileiro, que é o Savinho. E aí tá pra mim já o time número 1 que o Rodrigo deveria considerar aí, que é o Manchester City. Eu acho que o Rodrigo, na mão do Guardiola, faria coisas muito boas. Eu acho que o Manchester City está num momento onde precisa de um jogador de destaque, um ponto onde pode fazer uma certa criação. O Doku não funcionou, o Marmoush ainda não engrenou tão bem. Não, o Doku não é que não funcionou, mas ainda não é um diferencial. O Savinho também não consegue ser um grande diferencial. E eu acho que o Rodrigo poderia ser esse cara. Eu acho que o Guardiola faria coisas muito boas com o Rodrigo e conseguiria jogar na posição. Não, como eu vinha dizendo, independente da posição, seja ponta direita, seja ponta esquerda, seja falso 9, seja de camisa 10, eu acho que o Guardiola faria um plano de jogo onde o Rodrigo seria peça essencial do ataque, peça fundamental e talvez um dos jogadores mais importantes da equipe. Eu acho que seria um muito bom movimento pro Rodrigo. Eu acho que ele seria titular em todos os times do Big Six. Pra mim o Rodrigo seria titular, tá? Mas eu acho que o Rodrigo no City seria titular sim, e conseguiria ser um excelente reforço, tá? Pra mim esse é o clube que ele deveria me ir. Agora, tem outros dois clubes que eu acho que o Rodrigo deveria considerar aí, caso tenha proposta, é claro. Um deles a gente sabe que teve o contato, que é o Tottenham. Na minha opinião, eu acho que o Rodrigo deveria sim considerar o Tottenham. Por quê? Eu acredito muito no projeto do Thomas Frank do Tottenham. Sim, falta dinheiro, sim, falta outros jogadores de qualidade do nível do Rodrigo, por exemplo, mas eu acho que com o Thomas Frank também, que é um excelente treinador, o Tottenham vai atingir outro patamar nessa temporada. E eu acho que o Rodrigo poderia, sim, sem dúvida alguma, ser a peça essencial desse projeto, jogando ali na ponta esquerda também, já que tem o Mohamed Kudus na direita, que é muito bom jogador, e com certeza seria titular, seria uma excelente contratação ali para substituir o que o Son foi nesses últimos anos da equipe londrina, né? Eu acho que seria um bom movimento para ele, mas é claro que eu também entendo que sair do Real Madrid para ir pro Tottenham deve ser muito difícil. Acho que pro Manchester City já é um movimento mais fácil, e para esses outros dois clubes que eu vou falar, eu já falo que era um, mas para esses outros dois clubes eu também acho que é mais fácil, talvez pelo tamanho da camisa, pelo tamanho da instituição, mas futebolisticamente falando, eu acho que o Rodrigo deveria sim considerar o Tottenham, tá? Eu acho que ele cairia como uma luva naquela equipe, pode jogar de camisa 10 também, já que o Maddison tá fora por grande parte da temporada, e o Tottenham precisa de um 10, o Rodrigo também é bem melhor que o Maddison. Eu acho que o Rodrigo deveria ouvir com carinho a proposta, tá? Mas a gente sabe que isso não aconteceu, e eu acho que o Rodrigo não se interessou muito pelo Tottenham. As outras duas equipes que eu vou falar aqui são duas equipes que eu acho que fariam muito sentido pro Rodrigo ir, mas eu não vejo acontecendo uma proposta pelo dinheiro. Uma delas, com certeza, que é o Arsenal. Eu acho que o Arsenal não vai fazer proposta pelo Rodrigo, ainda mais agora depois da contratação do Beretiese, que é um excelente jogador, e também faz a ponta esquerda e faz a função do camisa 10, que é basicamente um pouco a posição bem parecida com o Rodrigo, mas seria um excelente movimento. No início da janela, a gente sabe que houve contato, que o Rodrigo provavelmente fechou as portas pro Arsenal. Eu acho que ele deveria ter ouvido, porque o Rodrigo com certeza conseguiria jogar, como eu disse, seria titular em todas essas equipes que eu tô falando, mas no Arsenal cairia muito bem, poderia ter pegado a 10 do Arsenal antes do Eze chegar, ele é muito melhor que o Martinelli, poderia ter pegado a posição ali, jogado onde ele quer, e poderia ter concorrido mesmo para um título da Premier League, que é algo que a gente sabe que o Arsenal vai concorrer. Então, tipo, com certeza, assim, com o time do Mikel Arteta, né, que mesmo eu tendo previsto que eles não vão muito bem na Champions, eu acho que na Premier League eles podem dar um grande trabalho, como sempre, pela estabilidade que tem a equipe, e eu acho que o Rodrigo teria caído como uma luva lá e perdeu uma oportunidade também de não jogar de jogar no Arsenal. Eu acho que ele teria caído muito bem, é um time com muitos brasileiros, é um time onde ele cairia super entrosado. Eu acho que o estilo de jogo lembra o estilo do jogo que o Rodrigo gosta. Não é a primeira opção, que pra mim seria o City, mas eu acho que o Arsenal também teria sido uma boa opção pro Rodrigo. E por último, a gente tem um que eu não acho impossível fazer uma proposta, que é a equipe do Liverpool. A gente tem que ver o que o Liverpool vai fazer até o final da janela. A gente sabe que eles estão em negociações com o Isaac, né, do Newcastle, mas eu não acho, pelas últimas notícias, pela confusão que tá entre Newcastle e Isaac, eu não acho que o Isaac vai sair do Newcastle. Eu acho que ele vai ficar na temporada, vai ficar nessa janela de transferências, vai ser restituído pro elenco, e daqui a pouco vai voltar a marcar gols pelos Georges, né, pela equipe do Newcastle.
E por isso que eu acho que tem uma possibilidade do Liverpool pegar esse dinheiro e ao invés de ir atrás de outro 9, né, que eles estavam buscando o Isaac como camisa 9, eu acho que eles podem pegar o dinheiro do Isaac e investir uma parcela dele, que é menos dinheiro no Rodrigo, né, que o Rodrigo é um jogador mais barato que o Isaac, mas pegar esse dinheiro e colocar no Rodrigo, tá? Eu acho que também cairia como uma luva, eu acho que junto com o City ali é talvez a melhor opção, porque o Liverpool é uma equipe que já está estruturada, é uma equipe que está na Champions League, é uma equipe que vai brigar por títulos, vai brigar pela Champions e vai brigar pela Premier League com certeza, é uma equipe que tem brasileiro, né, que tem o Alisson, já teve outros brasileiros também na equipe, e é uma equipe, eu acho que o Rodrigo combina com o Liverpool, com o estilo de jogo, poderia chegar para substituir o Luis Dias, o Liverpool, no momento, o ponto esquerdo titular do Liverpool é o Gakpo, e você pode usar o Ulrich, que é um 9 como ponto esquerdo, mas também não é a função dele. O Gakpo também é um jogador um pouco mais de área, diferente do Rodrigo. Eu acho que sem dúvida o Rodrigo conseguiria pegar a vaga no Liverpool, fazer um grande trio de ataque entre ele, o Ulrich e o Salah, principalmente a dupla com o Salah. Eu acho que seria uma dupla mortífera, seria muito boa. Então, por isso, eu analiso que o Liverpool seria uma excelente equipe para o Rodrigo ir. Agora a gente tem que ver se algum desses times vai fazer uma proposta, né? E tem grande chance de que não. E se nenhum desses times fizer uma proposta, vocês podem perguntar, João Pedro, você acha que se for ficar no Real Madrid é muito ruim? Não, claro que não, não é péssimo ficar no Real Madrid. Mas eu não acho que seja bom também, porque eu não acho que ele vai jogar. O Xabi Alonso, desculpa, mais uma vez, o Xabi Alonso não veio como ponta direita, não veio como camisa 10, então ele vai disputar a posição com o Vinícius Júnior e com o Mbappé ali na ponta esquerda no ataque. E o Vinícius Júnior e o Mbappé hoje estão um degrau à frente do Rodrigo em todos os quesitos. Então, acho que o Rodrigo tem que abrir o olho e analisar o que ele quer um pouco para a carreira dele. Quem sou eu para dizer o que o Rodrigo quer para a carreira dele? Mas a gente tem uma Copa do Mundo ano que vem. Eu acho que o Rodrigo, no plano da seleção, é um jogador essencial, um jogador titular da seleção brasileira, se tudo der certo. E seria excelente que ele chegasse na Copa do Mundo em forma, jogando em alto nível, sendo titular e protagonista da equipe. Protagonista, eu não digo brigar por bola de ouro, eu não digo, tem que ser o camisa 10, o faixa, jogar, bater falta e tal. Não, mas ele tem que ser titular e ser muito importante para a equipe. Assim como ele foi na temporada 23-24, onde ele é campeão da Champions League antes do Mbappé chegar. Bom, galera, é isso aí, aquela coisa, curtir, se inscrever e tal. Valeu, a gente tá na Visitexos, out, obrigado, viu?